século XXI já entrou para a história como um período de grandes transformações tecnológicas, com o avanço em inteligência artificial, IoT, blockchain, impressora 3D, carros autônomos, realidade virtual, robótica e por aí vai. Estamos cada vez mais conectados em nossos smartphones, com tudo quanto é tipo de informação na palma de nossas mãos. Tudo isso causou um impacto na forma como nos relacionamos em diferentes âmbitos. O mundo do trabalho tem enfrentado grandes desafios no gerenciamento de pessoas. E é este o assunto do Mabcast de hoje. Não saia daí! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e hoje a gente vai falar sobre as estratégias das empresas para atrair e reter talentos neste cenário atual do século XXI. E para isso eu vou bater um papo aqui com a Karine Ciarota, ela que é gerente de RH da Mitsubishi Electric do Brasil. Prazer falar com você de novo, tudo bem? Prazer o meu estar aqui de novo. Mafê, tudo bom e com você? Que bom, o papo vai render hoje, Boa. de novo. Também com a gente o André Monteiro, que é sócio da EndSearch, empresa de recrutamento, que é parceira da Mitsubishi Electric do Brasil. Exatamente. Bem-vindo. Obrigado, Mafê. Obrigado, Karine, pelo convite. Todos da Mitsubishi também. Vai ser um prazer trocar experiência com vocês aqui hoje. Ótimo, bom ter vocês aqui. Bom, para a gente começar, né, como eu já falei ali no começo do bate-papo, a gente estava falando ali das inovações tecnológicas. Como que isso mudou a relação de trabalho, Karine? Nossa, é muito, né? Eu tô no mercado aí há pouco mais de 20 anos, né? E a gente veio conversando semana passada sobre como tá diferente mesmo a relação, né? Então, muita automação, muita automatização de processos, de atividades. As pessoas muito preocupadas que os empregos que elas têm hoje, né? Que elas vão ficar obsoletas, vão ficar desempregadas. Mas o que a gente mais conversa é que talvez essas pessoas tenham que se reinventar, se transformar, né? Então, não é que os trabalhos vão acabar, mas eles vão se transformar. Então, você vai passar a ter funções que exigem muito mais uma criatividade, um pensamento analítico, do que uma tarefa mais manual, mais operacional. Então, se as pessoas não perceberem isso a tempo e não buscarem ali a capacitação, com certeza, elas podem ficar para trás. É a sua opinião também, André? Com certeza também. Vejo uma remodelagem completa, assim, né? Estou no mercado de recrutamento, né? Desde 2008 e vejo, assim, uma mudança muito forte. Hoje as relações, as pessoas se comunicam muito por vídeo entre as empresas, né? E acho que isso tende cada vez mais a continuar. É um desafio também, liderar dessa forma também, não é muito fácil. E hoje, por exemplo, se a gente recebe uma ligação no telefone, praticamente é um robô que está fazendo uma primeira abordagem contigo de telemarketing, né? Uhum. Você vai tirar alguma dúvida de um produto, você entra aí num chatbot, e aí ele faz um primeiro filtro contigo, e depois você vai ter uma interação humana com a pessoa. Então hoje tudo está muito conectado. Como a Karine comentou, tudo que são padrões repetitivos e manuais está sendo substituído por automações e tende cada vez mais a aumentar isso ao longo do futuro. Até comentei com a Karine na semana passada, né, que um estudo da McKinsey que eu vi, um estudo que ela fez em 2023, que fala que só aqui no Brasil a gente vai ter aproximadamente 16 milhões de empregos que vão ser perdidos por conta de toda essa automação, e isso corresponde a 14% da nossa força de trabalho aqui no Brasil. Então é muita coisa. Lógico que muita oportunidade vão ser criadas também no lugar, e o que a Karine comentou, muitas habilidades vão ter que ser desenvolvidas também, mas é bastante desafios que a gente vai ter pela frente. Quando se fala de inteligência artificial, por exemplo, né, muita coisa vai ser substituída pela inteligência artificial, mas você precisa ainda do ser humano para ensinar essa inteligência artificial, para fazer essa curadoria. Por isso, então, a mudança um pouco mais para o criativo, para o pensamento analítico. As pessoas realmente vão ter que se reinventar ali e reaprender, né? Aprender. A gente aprender a aprender, né? Exatamente. É verdade. E isso que vocês estão falando, realmente, a gente vê o reflexo quando a gente pesquisa sobre profissões do futuro, né? Eu vi lá cargos assim de TI, de inteligência mesmo, estão em alta. Você vê, sei lá, primeiro, segundo, terceiro lugar, sempre é alguma coisa relacionada à tecnologia da informação e que necessita de expertise mesmo. Tanto que a gente vê muitas empresas já, não é futuro, é até agora mesmo, né? Precisando mesmo dessas mentes pensantes para ocupar esses cargos. Como, então, atrair e reter esse profissional que ele está cada vez mais concorrido, hein, Sim, Karine? eu acho que na pandemia foi um boom, né? Eu trabalhei já em empresas de tecnologia,
dedicada a buscar profissionais e a reter profissionais de tecnologia. Remuneração, óbvio, é importante para todo mundo, mas não é isso que faz as pessoas ficarem. Para o profissional de tecnologia, eu diria que é muito a questão de cultura, né, de oportunidade de carreira, de ter um ambiente que promova ali a criatividade, uma troca colaborativa. Então, quando você pensa em novas, em metodologias mais modernas, quando você fala de um mindset ágil, ambientes muito horizontais, de muita troca, que dão autonomia. E eu acho que não adianta você remunerar muito bem e você não proporcionar isso, principalmente para o profissional de tecnologia, de uma maneira geral, mas ele que tem um mindset um pouco mais para frente, eu acho que é difícil você realmente reter esse tipo de profissional, né? E, por outro lado, se o mercado hoje não está provendo esses profissionais capacitados, as empresas começarem a trabalhar ali em suas bases em capacitar essas pessoas internamente também. E pensar ali em algumas outras ações de retenção, né? Então, tem empresas que utilizam ali política de estudos, de investir no estudo, mas ao mesmo tempo faz uma política ali de retenção para ter essa troca, pelo menos no médio e longo prazo, né? Perfeito. Você acha que esse profissional de TI, então, ele pode se dar o luxo de ser mais exigente, André? Eu olharia assim, não somente profissionais na área de TI, mas hoje a mão de obra capacitada, especializada, ela é difícil em todas as áreas. A gente faz muitas contratações na área de engenharia, né? E hoje uma das principais dores que as empresas têm, de fato, é fazer uma contratar profissionais dentro dessa área. Nós sabemos. Muito bem. E é extremamente complexo. E a gente vê, assim, olharia dois lados, a questão de atração e retenção, né? A atração, ela é importante, como a Karine comentou, um salário que ele seja competitivo, as pessoas precisam pagar suas contas no final do mês, senão a pessoa gera um certo estresse, uma ansiedade, com isso a pessoa não vai performar da mesma forma. E a atração também, hoje as pessoas estão olhando muito a reputação da empresa. Então, como é que essa empresa está no mercado, né? Então, se ela entrar e fazer algumas pesquisas na internet, vão ter comentários positivos. Se ela ligar para um amigo, um colega, ligar na empresa, ele vai passar uma boa referência. Então, essa reputação, hoje a empresa ela é vista muito como uma vitrine de mercado, de como é que ela está exposta, né? E aí a retenção, você tem outras questões, que depende muito do líder, se é um líder inspirador, que vai manter aquele profissional, a empresa tem um plano de carreira, tem perspectiva, a pessoa que entrar, ela consegue ver próximos passos dentro da companhia. Então, tudo isso são fatores que agrega, uma boa cultura que a Karine comentou, uma política de feedback que seja construtivo também dentro da organização, uma cultura que cada vez está mais forte de diversidade e inclusão. Perfeito. Que há alguns anos atrás não era tão forte, tinha poucas empresas que faziam, mas hoje praticamente são todas que estão cada vez mais investindo nisso. E a pessoa se sentir pertencida àquele ambiente e ter essa cultura de desenvolvimento, aprendizado, principalmente na área de tecnologia, sempre é favorável. E também sustentabilidade, né? Total. É verdade. Bem assim, de acordo com o que a gente está falando aqui, tem uma pesquisa de uma consultoria chamada Edelman, e ela fez um estudo com 7 mil trabalhadores de diferentes países, inclusive daqui do Brasil, né, que mostrou que o salário realmente não basta para eles, né, para que eles queiram fazer parte ali de uma empresa. É muito mais importante essas questões que vocês falaram do que propriamente o dinheiro. Claro, né? E você tem percebido isso mesmo? Sim. Como representante do RH? Eu diria que remuneração é óbvio, como a gente comentou, é um ponto que está na mesa, né, para você ser atrativo, para você conseguir realmente se diferenciar, mas não é isso que realmente faz as pessoas ficarem, né? As pessoas hoje pedem demissão, elas pedem demissão do líder, não da empresa. Elas sim valorizam a questão cultural, questão que surgiu muito na pandemia de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. As pessoas entenderam, né, o que elas conseguem fazer com o tempo livre delas, do que em vez de estar 1 hora, 2 horas no trânsito dentro de um carro. O André comentou muito as questões, as oportunidades de desenvolvimento, né? Então, você deixar muito claro para o profissional quais são os possíveis caminhos dentro da organização para que ele possa realmente se engajar, né? O engajamento, o conceito de engajamento são as pessoas se dedicarem sem medir esforços, né? Aquele antigo vestir a camisa, mas sem medir esforços. Então, para você realmente engajá-las, não basta só a remuneração. E o que eu também considero uma fé importante, hoje a gente não consegue mais tratar os funcionários de uma maneira massificada, né? Como as informações estão muito mais disponíveis, estão muito mais abertas, a gente para de olhar os recursos humanos como
pessoas. Então, você tem flexibilidade de benefícios, você começa a entender as necessidades mais das pessoas de uma forma um pouco mais individualizada do que de uma forma massificada. As famosas pesquisas de clima e engajamento, isso traz muito insight para a organização trabalhar de uma maneira mais personalizada para atender um pouco melhor as necessidades e as demandas desses colaboradores. Muito bem. Com certeza. Até pela experiência nossa que a gente tem em recrutamento, o salário, assim, ele tem que ser interessante pro profissional, lógico, mas ele é uma motivação de curto prazo. Então, é muito comum a gente movimentar pessoas que se movimentam por uma remuneração lateral, e até a gente já teve alguns casos de pessoas que reduziram a remuneração porque, de fato, não está bem inserido naquela cultura, não gosta do clima, tem um líder que a pessoa não se identifica, a empresa tem uma cultura tóxica, a cultura que as pessoas têm uma comunicação truncada, enfim, todas essas questões fazem com que as pessoas se movimentem e olhem o salário, e o salário fica num segundo plano. Ele é importante, lógico, mas depois de um determinado tempo ele não acaba sendo interessante. E é até muito comum, a gente conduz alguns processos seletivos e tem profissionais que às vezes aceitam permanecer na empresa, ele recebe uma conta proposta, e por um salário até acima do que a outra empresa está oferecendo para ele de mercado, e às vezes ele acaba decidindo ficar e permanecer naquela companhia, mas olhando apenas salário. O que acontece? Depois de 3 meses, 6 meses, ele começa a ter as mesmas sensações, a mesma falta de motivação que ele estava tendo antes, e aí vai olhar para o mercado de novo e vai acabar indo para uma outra oportunidade. E a gente vê que isso é muito um perfil também das novas gerações, não tão novas assim, porque os nativos digitais são pessoas que são nascidas a partir de 1995, ou seja, que hoje tem 29 anos, né, ou menos. Então não são pessoas Geração tão novinhas Z, né? assim. Geração Z. E essas pessoas já vieram num contexto diferente, né? A gente está falando bastante aqui de inclusão, sustentabilidade, de você pensar mesmo não só em trabalhar na empresa para fazer bem para o seu umbigo, mas para fazer bem para a sociedade de forma geral, né? Então, qual que é a importância de ter aí essa preocupação, de fornecer isso para quem está entrando, para que ela se sinta bem na empresa onde ela trabalha? Tem até uma pesquisa da Deloitte, se eu não me engano, de 2021, que fala muito da nova geração. Eles até falam da ZI, dos millennials, que eles se conectam, né, na hora de escolher uma empresa, uma oportunidade, eles se conectam muito ao propósito. Eles avaliam o propósito, os valores pessoais, as ações ali de sustentabilidade, de impacto na sociedade. Eu confesso, estava conversando com o André semana passada, que a gente fez até alguns programas recentes de jovens talentos e que não surgiram muitos questionamentos por parte dos candidatos. Então, o que eu imagino hoje, como as informações estão públicas, estão acessíveis, eles devem fazer esse filtro, né, essa pesquisa antes mesmo de se aplicar a uma oportunidade, né? Mas a gente vê que sim, são temas que são recorrentes com essa nova geração. E óbvio, né? Não é que você vai querer contratar todo mundo a qualquer custo, ou as pessoas saem escolhendo uma oportunidade porque é o que apareceu, né? Então, hoje em dia, eu brinco lá atrás, eu ia para feiras de recrutamento com jovens e a pergunta era: por que eu devo te contratar? Hoje por que eu devo trabalhar para você? Eu acho que eu comentei isso até no outro webcast que a gente tinha gravado. Então, você como empresa, você também tem que se vender, né? O André falou de reputação, isso tudo hoje está na mesa na hora de uma tomada de decisão. Acho que se a gente não fizer algo a respeito, a gente vai deixar de atrair e reter a nova geração, com certeza. Além dessa questão, né, do bem-estar dentro da empresa, também é importante você falar para ele que se ele entrar, ele vai poder crescer, vai poder ter aumento salarial que não demore muito, né? Porque é uma geração que não aguenta tanto esperar, né? Tem um nível de ansiedade maior ali, né? Tem que ter essa promessa. O difícil é fazer uma promessa que tem um risco de não se cumprir, tá, Mafê? Aí eu acho que a frustração pode ser maior. Eu já trabalhei em empresas que eles tinham um plano de carreira super estruturado, muito claramente que em 1-2 anos você vai ser promovido ao nível tal e vai ter ali em média X% de aumento. Já trabalhei em empresa assim. Eu confesso que, Karine, pessoalmente, eu acho que esse modelo ele pode trazer algumas dificuldades no desenvolvimento dessa pessoa. Às vezes dá um passo maior que a perna, né? E aí eu considero muitas variáveis na hora de falar de plano de carreira.
Eu acho que plano de carreira é de responsabilidade e protagonismo do próprio colaborador. Ele tem que ser o dono do plano de carreira dele, mas a empresa e o líder são facilitadores. Então, eu tenho que te apresentar quais são os possíveis caminhos. Quais são os possíveis cargos que você almeja ali, que você tem possibilidade de alcançar dentro da nossa organização. E para esses cargos, quais são os skills, os famosos skills, hard skills, soft skills, né? Então, as competências técnicas e comportamentais. E o que eu, como empresa, posso te ajudar para que você desenvolva aquilo que você ainda não tem. Então, eu falo para os colaboradores, se você almeja uma nova posição, você tem que estar pronto para ela. Então, você tem que correr atrás e, além disso, você tem que deixar muito claro para a empresa e para o seu líder o seu desejo. Não só para eles, né? Eu quero, de repente, fazer uma transição lateral e para uma outra área. Deixa eu me conectar com essa área, deixa eu entender como que eles trabalham, deixa eu me apresentar, para que quando surja a oportunidade, eu já esteja preparado. As pessoas já saibam que eu tenho esse interesse e para que meu nome esteja ali na mesa na hora de se discutir uma possível movimentação interna. Então, acho que é um conjuntinho. A empresa determinar quanto tempo, né? Eu acho que depende muito da natureza do negócio, né? Das possibilidades, mas eu gosto muito de falar do protagonismo do plano de carreira estar na mão do próprio colaborador. Até mesmo porque, André, não dá para entrar e já sentar na janelinha, né? Tem um tempo certeza, ali. Com certeza. Acho que o plano de carreira, ele é interessante. Ele cria ele acaba retendo alguns profissionais que entram e já enxergam uma perspectiva de crescimento. Eu enxergo como interessante, por exemplo, aqueles profissionais jovens que entram e vê que o presidente da empresa, por exemplo, ele já teve em cadeiras anteriores até chegar naquele nível. De repente entrou num plano de trainee, estagiário, e nossa, poxa, aquele diretor, aquele gerente, aquele presidente de empresa, ele já esteve aqui sentado onde eu estou. Então ele olha aquilo e gera motivação. Só que de fato, como a Karine comentou, assim, ele pode gerar engajamento, motivação, gera plano de sucessão entre as lideranças também, então isso é bacana. Só que a pessoa tem que ser o protagonista da própria carreira. Então, normalmente as pessoas acabam indo mais longe, se ela sabe o momento que ela está hoje, onde que ela quer chegar e o que ela tem que fazer. Não ficar na dependência de uma empresa para custear um idioma, fazer uma pós-graduação, fazer um determinado curso, se desenvolver, né? Então, ou seja, você ficar refém somente da empresa para você ter um crescimento e um desenvolvimento, normalmente essa pessoa ela vai poder se frustrar e ter uma carreira mais lenta também daqueles que se planejam, coloca no papel, segue e age também para atingir aquele determinado nível que deseja. Perfeito. Até porque tem um turnover orgânico, né? Então, a maioria hoje das organizações, ela tá ali no formato de pirâmide. Então, naturalmente, as pessoas vão se desenvolvendo, nem todas conseguem efetivamente subir dentro da organização. Então, para você se destacar, não adianta você ficar esperando ali, tem que correr atrás, né? Naturalmente, algumas pessoas vão sair, nem todo mundo é pessoa-chave, nem todo mundo é talento. Então, o André comentou, a gente vai trabalhar ali em discussão, em planejamento de sucessão, mas é importante que o líder dê a visibilidade e as possibilidades para aquela pessoa. Talvez ali não seja o lugar dela. Tem sempre esse caminho, né? Eu falo que o desafio do RH é você ter a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Então, pode ser dentro da organização ou, né, quem sabe, se veja ali uma necessidade de uma movimentação orgânica ali, de turnover, por exemplo. Pois é, e o feedback é muito importante, né, para isso, porque às vezes a pessoa entra na empresa e fica naquele limbo ali, né, não tem aquele diálogo com o líder, não sabe se vai ter a possibilidade de crescer, então tem que ter essa conversa constante. Sim, com certeza. Eu levanto a bandeira aqui do feedback contínuo, que ainda é um desafio. Tem muitos líderes, geralmente líderes que eram profissionais muito bons e que, né, por conta disso se tornaram líderes, mas não foram preparados, que ainda tem essa dificuldade do feedback. Eu acho que até na cultura latina, um pouco, as pessoas temem a questão de levar para o lado pessoal, como é que eu vou falar isso para ele? Mas o feedback, eu falo, se você não contar para o seu colaborador que ele está no caminho errado, ele vai continuar no caminho errado. Ou até, se ele está no caminho certo, pode ser que ele pare, porque ninguém sinalizou que ele está no caminho certo. Piora, né? Até porque fica desmotivado. Exato. Então, dar essa visibilidade do que não está funcionando e do que está funcionando
para mim, também é algo que está super conectado ao conceito de engajamento. Você vai alimentando, né? E não adianta, quando a gente fala de contínuo, não adianta você esperar 1 ano ali do ciclo de avaliação de performance para você contar para ele que durante o ano ele não estava no caminho certo, que ele não fez nada certo. Isso não, o feedback no final do ciclo de avaliação de performance, ele não pode ser uma surpresa. Isso tem que ser trabalhado ao longo do ano. Então, eu sou aqui que levanto a bandeirinha e acho que é essencial. Acho que essa é a palavra. O contínuo, qual que é o tempo ideal, assim? É relativo, viu? Pode ser, por exemplo, lá na Engisearch a gente tem reuniões semanalmente com cada liderado, para falar o que tem que fazer, normalmente dá feedbacks da semana anterior, da próxima. A gente tem também avaliações de desempenho, que a gente faz 4 vezes por ano, normalmente semestralmente. A gente coloca uma mais formal, que a pessoa pode ser promovida, ter aumento de salário, e no meio desse semestre a gente coloca uma trimestral para alinhar a expectativa, corrigir rota e assim por diante, né? Não são todos os líderes que sabem dar um bom feedback. Boa parte foca muito no feedback muito negativo, muito feedback de culpa, apontando erros, etc. O feedback ele tem que ser positivo para os dois lados, então ele tem que ser construtivo, tem que ser positivo. Às vezes focado muito em pontos fortes daquele profissional também, para ele focar muito nos seus valores e ajudar ele a ficar mais engajado e motivado. Que hoje não são todos profissionais que conseguem dar esse tipo de feedback. E ele tem que ser bilateral também, na minha opinião. Ou seja, não é somente o líder dar o feedback, mas também a empresa ter uma boa comunicação aberta, um bom relacionamento e promover essa comunicação para que também o liderado ele consiga dar um bom feedback para o líder dele. E se o líder do líder estiver presente, melhor ainda, porque vai depois poder tratar com ele próximos passos também. Então, acho que isso é bem interessante. Teve um estudo que eu vi, Mafia, eu não vou lembrar agora o nome e a fonte, né? Mas falava que para uma pessoa, para ela ter credibilidade no feedback que você está dando construtivo, você precisaria pelo menos dar em torno de 4 a 5 feedbacks positivos antes. Ou seja, mostrar a ela que o seu feedback ele é genuinamente de interesse de evolução e desenvolvimento daquela pessoa. Não é uma punição, não é uma retaliação. Deveria ser natural. Porque o feedback você fala que você não pode perder o timing. Aconteceu, né? Você tem que aproveitar aquele momento e reconhecer o que funcionou, ou puxar e conversar ali, o construtivo sempre no particular, o que não funcionou, né? Então, se você cria isso de maneira natural, trazendo muitos feedbacks positivos, quando você trouxer um construtivo, o negativo, aquela pessoa ela vai estar mais aberta porque você já trabalhou com ela essa troca, né, essa colaboração. O bilateral, você, gestor, pedir feedback. E sobre mim, né? Tem algo que eu possa melhorar? O que está funcionando, o que não está? Então, você quebra uma barreira. Tudo bem. Não, deveria. Para mim, deveria ser regra. Você quebra a barreira, você se torna um líder mais vulnerável, você fica mais naquela troca mais horizontal mesmo do que a entidade, né? O top-down. Então, para mim, isso é essencial. E o RH, ele tem ali como ferramenta colocar como etapa obrigatória para tentar cada vez mais trazer essa naturalidade. Se hoje não é natural para os nossos líderes, eu vou definir no meu ano etapas específicas para eu obrigar aquele líder a fazer. Mas eu tenho que trabalhar em capacitá-los para deixar esse processo cada vez mais natural. Sim. Tá. E aquele truque, né? Você assopra e depois bate. Exato. Ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Tem um pouquinho disso. Exatamente. Você comentou antes sobre aquela relação de trabalho tóxica, né? Você falou que é o que faz muita gente sair também das empresas. O que as pessoas hoje não aceitam mais? Eu colocaria assim, qualquer tipo de assédio, discriminação e falta de respeito, isso não é aceito de forma nenhuma pela empresa. E além disso, eu colocaria alguns outros pontos também. Você ter um líder extremamente autoritário, às vezes um líder que é arrogante, muito egocêntrico também, gera uma cultura que não é positiva para o ambiente. Que mais? Uma cultura... O microgerenciamento que a gente falou. Às vezes o microgerenciamento ele é necessário em alguns pontos, quando aquele profissional está errando muito processo, aí o líder entra para consertar um determinado ponto, mas ele não pode ser a cultura da companhia, onde aquele líder ele fica ali gerenciando microetapas daquele profissional, porque ele se sente desvalorizado também, né? Uma cultura que não tem autonomia, as pessoas toda hora precisam pedir bênção para o gestor acima para conduzir uma determinada atividade, e a comunicação truncada, eu acho que
não é mais aceito dentro de qualquer companhia hoje. Muito bem, eu vou contar algo que aconteceu comigo já numa empresa que eu trabalhei. Não vou citar nomes, obviamente. Tá bom. Mas a Tem chefia... processos, né? Melhor evitar processos. Não. A chefia, ela realizava uma vez por semana uma reunião de feedbacks, só que geral, com todo mundo. Positivo e apontava negativo. o melhor e o pior de cada um na frente de todo mundo. Olha como isso é tóxico. E foi o que você falou, né? Tem que ser pessoalmente, Perfeito. não precisa envolver outras pessoas nessa conversa. Não, isso é super delicado. É um nível de exposição que pode, dependendo, até, né, se for algo contínuo, se caracterizar como assédio moral também, Sim. né? E virar um processo trabalhista. Tanto que esse chefe, ele foi demitido pelo RH, porque ele gerava um clima... Realmente... É um risco altíssimo, né? O André colocou ali. Tem situações... Pra mim, assim, não é o quê. É sempre o como. Eu acho que a chave ali tá no como. Tem horas que você tem que passar mensagens duras, tem momentos que você tem que ser mais diretivo, mas o como ainda, ele tem que ser muito cuidadoso, né? A gente fala muito de liderança situacional, então, eu tenho um time diverso, né? Então, eu tenho algumas pessoas, um especialista, que ele é mais... ele consegue liderar o próprio trabalho, eu tenho um analista júnior, um assistente que precisa estar mais próximo, então... Dependendo da situação, sendo bem consultor, né? Tudo depende. Dependendo da situação, você precisa estar mais próximo e talvez sim fazer um microgerenciamento. Mas como é que você vai fazer esse microgerenciamento? Você não pode tornar aquele momento de tensão para aquele colaborador. Olha, você está aprendendo, então neste momento eu vou acompanhar mais com você. Tem vezes que você tem que fazer e o colaborador acompanha até ele estar capacitado para ser o contrário, mas você ainda acompanha. Então depende muito da situação. Eu acho que o segredo está sempre no porquê. As pessoas são muito conectadas ao porquê que elas estão fazendo aquilo, ou porquê aquilo está acontecendo, e no como você passa essa mensagem. Acho que é o principal segredo. Gestores que estão controlando sua agenda, gestores que controlam seu horário. A gente falou do trabalho remoto, hoje de flexibilidade de horário, de você dar mais liberdade pro colaborador. O que importa é o resultado, né? Então, se ele está entrando mais cedo, né, ou trabalhando, ou entrando mais tarde, saindo mais tarde, mas está entregando, você dar esse nível de autonomia. Então, quando você cerca aquele colaborador, é um ambiente mais pesado, um ambiente de pressão, e ele vai ali se desmotivando e desengajando cada vez mais. E a questão da saúde mental é algo que tem sido cada vez mais debatido dentro das empresas, né? Tem até se criado setores ali para falar, para discutirem esse assunto internamente. Tem até inteligência artificial que está monitorando essa questão da saúde mental das pessoas. Então, as empresas têm que estar mais pianinho nesse sentido. Sim. Eu acho que o trabalho, ele reflete diretamente na saúde mental, né? Eu brinco que os seres, eles são indivisíveis, não dá pra você... Tem até uma série chamada Ruptura, que mostrava ali, efetivamente, a pessoa tinha uma vida pessoal. Na hora que ela ia entrar na empresa, virava uma chave, ela esquecia tudo da vida pessoal e se tornava uma outra pessoa para a vida profissional. Isso não existe na vida real, né? Então, as pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm a saúde física, têm a saúde mental, e uma coisa impacta na outra. Então, se a empresa realmente ali não trabalha, não está aberta a entender que são seres humanos e não máquinas, a gente realmente vai ter muita dificuldade, né? E a pandemia trouxe, né? Embolou tudo isso, e a gente vê índices cada vez mais altos de afastamento. Então, as empresas, elas têm que estar abertas a entender isso, trazer flexibilidade, liberar os colaboradores para que frequentem ali os seus médicos, os seus terapeutas, se precisar se ausentar, óbvio, né? Entender o impacto disso ali no ambiente, não dá, né? Deixar de ser um tabu ainda, né? Exatamente. Acaba sendo muito dentro fazer das terapia, né? Enfim, pode ser um tabu. Proporcionar, né, um bom plano médico, e algumas outras iniciativas e ações que estimulem aí cada vez mais que essas pessoas se sintam em ambientes psicologicamente seguros, mas que também você traga algumas ferramentas e alternativas para que elas entendam que elas têm uma opção se algo ali der uma escorregada. Né? Com certeza. Eu diria assim, qualquer investimento que a empresa coloca em saúde mental é benéfico para todo mundo, né? Então, eu diria que saúde mental, ela é crucial para a sustentabilidade de qualquer negócio, para qualquer trabalho. Então, quanto mais as empresas investirem, mais sucesso ela vai ter. Ou seja, você vai prevenir burnout,
Você vai reduzir a rotatividade, vai reduzir o absenteísmo, as pessoas vão deixar de faltar. Tem uns estudos que mostram certinho, né? Que a pessoa que está com um problema, ela se ausenta, ela está deixando de produzir e trazer mais lucratividade para as empresas. Total. Ou seja, gera lucro, né? No final das contas, todo mundo fica bem. Tem um estudo aqui, eu vou até usar minha colinha, da World Health Organization, que a cada $1 investido em tratamento para depressão e ansiedade, ele retorna $4 em termos de melhor capacidade de trabalho e saúde. Olha então, só. E tem até um conceito de presenteísmo, que é a pessoa estar ali, mas não está. Então, ela loga, né? Ela tá trabalhando, mas ela não tá. Então, você também tá perdendo ali, por mais que ela não faltou efetivamente, ela não tá produzindo, ela não tá gerando nada efetivamente. Então, realmente, investir em saúde mental traz um retorno para a empresa. E isso, para mim, agora é um ponto que não vai mais, não faz parte da discussão pontualmente, né? É algo que está de forma permanente aí. Acho que as empresas podem investir, tem diversos fatores que as empresas podem investir em qualidade de vida do profissional, seja ele que traz algum custo para a empresa, e às vezes não. Então tem questões muito simples que a empresa pode implementar, que é desde motivar o profissional a ter uma desconexão. Então, trabalhou no horário comercial dele, encerrou o expediente, ok, produziu naquele determinado horário, excelente. Agora tem muitas empresas que às vezes ficam incentivando e puxando o profissional a trabalhar até 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Aquilo vai gerando muito estresse, ansiedade e gerando complicações também para aquele profissional, né? Fora outras ações, ou seja, incentivar também férias e folgas. Às vezes a empresa é muito comum a pessoa tirar férias só quando a férias estiver vencendo, né? Segunda, já e obrigado, né? Férias obrigadas, às vezes que só tira no papel. As famosas compulsórias. E, enfim, às vezes tem programas que às vezes são interessantes. Hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa que a gente colocou lá na EngSearch que todos os funcionários eles conseguem ter acesso a realizar 4 sessões com um psicólogo, um terapeuta por mês, de forma gratuita. Então, não tem nenhum custo. Então, isso ajuda bastante. Todo mundo, praticamente a aderência é quase 100%, todo mundo. Tem ajudado bem. Tem um custo, mas a gente sabe que, em contrapartida, as pessoas vão ficar muito mais felizes, vão ficar mais engajadas, motivadas também, porque elas vão estar melhores, né, mentalmente. Acho que as empresas podem oferecer também investimentos, não somente em saúde mental, mas também física e, por que não, espiritual, porque ninguém comenta sobre isso, né? Promover uma meditação, alguns ambientes internos também para ajudar em diversas questões. Então, o mindfulness, né? Mindfulness. Que ficou na moda. Acho que é culturar e desenvolver líderes para identificar eventuais sintomas ali, que alguns sinais que alguns liderados estão sinalizando, né, um nível de estresse muito alto, já ali iniciando uma crise de ansiedade, um quadro de depressão. Então, às vezes, alguns líderes precisam ser treinados e capacitados para enxergar esses eventuais sofrimentos, né, que as pessoas podem estar e agir também para ajudar esses profissionais a se levantarem, reerguerem, se conectar de novo. Muito bem. O cenário, a gente está já chegando mais ou menos ao fim do nosso bate-papo. O cenário atual, então, do século XXI, a gente pensando nesse universo corporativo, tem melhorado essa gestão de pessoas? Tem melhorado? Essa pergunta é meio difícil, viu, Mafê? Eu acho que tem ficado cada vez mais desafiadora, né? Os profissionais de RH, eles também são profissionais que têm que se reinventar. Então eles estão sendo treinados? Então, eu vejo assim, muito mais eventos hoje, associações que são dedicadas aos profissionais de RH do que há 5, 10 anos atrás. Então, hoje tem muito caminho. As redes sociais, o e-learning, eles colaboram muito para os profissionais de RH. Então, cada vez mais eu tenho sentido e percebido isso. Mas não deixa de ser desafiador. Então, né, o próprio profissional de RH, ele tem que se reinventar, ele tem que entender o novo meio de se comunicar com a nova geração, ele tem que conhecer as novas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, ser o facilitador e apoiar os líderes e os colaboradores que também estão em constante mudança, né? Então, eu vejo um cenário favorável, mas não deixa de ser desafiador, né? Então, tem que estar aberto aí a sempre estar trazendo novidades, a sempre estar reavaliando e repensando os seus processos, os seus benefícios, como você faz a gestão das pessoas num cenário remoto, como você capacita esses líderes e esses colaboradores. Ele é favorável, a gente tem muito mais hoje ferramentas, mas ele continua bem desafiador. O remoto tem um equilíbrio perfeito? Depende. Sabe, é consultora, eu sabia que ia ser a resposta. Acho que depende muito da necessidade da empresa. Assim, qual o melhor sistema?
remoto, híbrido, presencial? Eu diria que depende da necessidade da empresa. Então, por exemplo, a gente faz muitas posições, a gente contrata muito engenheiros, líderes que trabalham em áreas no ambiente fabril, né? Áreas de manutenção, processo, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, onde essas atividades, a presença ela é extremamente importante desses profissionais. Então, um sistema híbrido e remoto é um desafio, é difícil. Atividades mais administrativas já é mais coerente. E é um desafio, com certeza, senão as empresas não estariam trazendo as pessoas para trabalhar cada vez mais no modo presencial, né? Tirando o sistema remoto, colocando o sistema híbrido, às vezes 100% presencial que a gente vê. Qual que é a solução perfeita? Depende da empresa. Acho que é difícil você colocar uma equação profissional, principalmente em empresas que têm muitos funcionários, mas o que eu vejo que está funcionando e pelo menos mantém a cultura da empresa, não gera uma certa desconexão com todo mundo que fica às vezes remoto, né? Porque aquele famoso cafezinho ele às vezes faz muita diferença, né? Para uma tomada de decisão, etc. Então eu vejo que o sistema híbrido 2x3, 3x2, indo 2 vezes na empresa, 3 vezes, é o que cada vez mais as empresas estão colocando e que tem ajudado também. Até mesmo porque quem nunca é visto, nunca é lembrado. Tem essa famosa frase aí que pode ser um pouco polêmica, mas acaba acontecendo isso um pouco. Né? Às vezes remoto, a pessoa também consegue ser vista, né? Ela não precisa estar... Não precisa estar fisicamente, né? Ela tem como ali demonstrar. Na Mitsubishi Electric a gente tá no depende, porque a gente tem funções que demandam que as pessoas estejam ali 100% presencial. Quem trabalha em laboratório, não tem como fazer o reparo remotamente na casa da pessoa. Né? Eu tenho funções que é um pouco híbrido. Os vendedores, por exemplo, estão em campo, estão na rua, mas quando tem que fazer um trabalho um pouco mais estratégico, né? Trabalhar mais ali em dados, ele vai para casa dele e trabalha ali, mas a gente tem reuniões presenciais para reportar esses números, funções administrativas conseguem estar mais de casa, mas a gente também busca ali reuniões para melhorar essa interação, essa colaboração. Então, realmente, a sua resposta, a Mitsubishi está seguindo, depende. Depende. Está sendo um bom consultor também, né, Jay? Tá certo, gente. Muito obrigada. Um bate-papo sempre muito enriquecedor. Karine, obrigada. Pode ficar à vontade aí para as considerações finais, para falar como você imagina aí o futuro do trabalho. Tá ótimo. Um prazer meu novamente estar aqui. Acho que a troca é sempre muito boa. O ambiente, Mafê, você deixa a gente super tranquilo aqui para essa conversa. O futuro do trabalho, assim, a gente falou, né, da automação, a gente falou de flexibilidade, de qualidade da vida pessoal versus o profissional. Eu vejo até, a gente acabou não entrando nesse mérito, mas de pessoas também cada vez mais autônomas, tá? Então, a nova geração, às vezes até com vários trabalhando para empresas diferentes, mas num perfil autônomo, por projetos. Então, eu vejo essas pessoas se dedicando mais àquilo que elas realmente gostam de fazer. Porque quando você trabalha numa empresa, você pode amar o seu trabalho, mas você sempre vai ter ali uma coisinha ou outra que você talvez não seja tão fã. Eu vejo um pouco dessa tendência, ou sim, o modelo ainda CLT, mas que vejam os colaboradores mais como pessoas, né? Então, aquilo que eu comentei de trazer mais personalização nas suas políticas, nos seus processos, nos seus benefícios, para você conseguir atrair e reter e engajar essas pessoas cada vez mais. Então, é um desafio, vai ter uma mudança de perfil desses colaboradores, mas também tem que ter uma mudança das empresas em entender as necessidades, essas demandas para todo mundo achar pelo menos o meio do caminho ali para todo mundo ser feliz e gerar resultado. Obrigado, Mafê. Obrigado pelo convite. Obrigado, Karine, todos da Mitsubishi também. Futuro do trabalho, eu acho que, complementando o que a Karine comentou, acho que horários mais flexíveis. Cada vez mais eu vejo as empresas investindo em políticas de bem-estar. Então, cada vez mais acho que esse balanço, né, entre a vida pessoal e profissional ele vai existir. Pessoas prestando serviço para 2, 3 empresas, não somente sendo um funcionário CLT numa única empresa, mas ele sendo em 2, por que não em 3? A questão das pessoas serem autônomas acho que vem acontecer. E cada vez mais tarefas que são repetitivas e manuais vão serem substituídas por automações. Então, acho que existe um trabalho muito forte das pessoas, das empresas, por que não do governo também, investir nessas pessoas se requalificarem, a fazer com que as pessoas aprendam a aprender de novo.
né, para que entrem no mercado novamente ou mudem de profissão, e que eu desejo que todo mundo tenha de fato, sigam a sua razão de existir, o seu significado, para que as pessoas de fato se sintam bem no ambiente de trabalho, se sintam felizes, porque isso é o que importa no final das contas, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada aí por trazerem essas dicas aí, esses insights sobre boas práticas no desenvolvimento de pessoas, né, no gerenciamento ali. Obrigada. Eu que agradeço. Você agradece. Obrigada, Mafê. Obrigado. E agradeço você que nos assiste. Muito obrigada pela companhia em mais este Mapcast. A gente se encontra na próxima.